Obrigado, senador. Eu passo a palavra agora ao senador José Pimentel, que fala pela liderança do governo do Congresso. E depois eu passarei ao senador Renan Calheiros, pela liderança do PMDB no Senado Federal. Excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, presidente dessa sessão e autor também dessa sessão do Congresso Nacional, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, nosso companheiro de bancada e de Partido dos Trabalhadores, que aqui representa muito bem os negros e as negras do Brasil, excelentíssimo senhor Mário Lisboa Teodoro, secretário executivo da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, excelentíssimo senhor Marcelo Aguiar, secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho e Emprego, excelentíssima senhora Josefina Serra dos Santos, secretária especial de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Distrito Federal, excelentíssima senhora Ione Maria de Carvalho, diretora de Acesso à Cultura da Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, excelentíssimo jornalista Nilton Nascimento, presidente da ONG Negro em Movimento da Bahia, nossos senadores aqui presentes, Renan Calheiros e Mozarildo, nossos deputados, nossas deputadas, nossos companheiros. Eu quero começar registrando de que tanto os nossos senadores, Cristóvão Buarque, como Paulo Paim, o senador José Sarney, que abriu esses trabalhos, os demais senadores e deputados, em que aqui se pronunciaram, já fizeram um resgate histórico da luta dos negros, dos nossos afrodescendentes na história brasileira. Mas todos nós sabemos de que essa dívida que nós temos para com nossos irmãos afrodescendentes ainda está longe de ser resgatada. Exatamente por isso, nessa caminhada, o presidente Lula, já no início do seu governo, em 2003, criava a Secretaria para tratar desse tema, em que aqui é representada pelo nosso secretário executivo, e naquela secretaria começam-se a desenvolver e a consolidar um conjunto de demandas, de reivindicações que eram feitas ao longo da história e que era consolidada como forma de desenvolver essa excelente política em que o governo Lula e a presidenta Dilma dão continuidade. Nas várias matérias ali levantadas, uma delas era a necessidade de tanto o governo brasileiro como também parte dos seus ministros visitassem a África. E o presidente Lula, ainda em 2003, vai à cidade de Maputo, ali, que é a capital de Moçambique, para discutir, para debater e resgatar e, ao mesmo tempo, reafirmar o seu compromisso no resgate da dívida que o Estado brasileiro tem para com as nações africanas, para com os povos africanos. E como desdobramento daquela visita, ao voltar ao Brasil, ele inicia o grande programa de demarcação das nossas terras, das comunidades quilombolas, e, ao mesmo tempo, em que definia a importância e a necessidade de demarcar as terras quilombolas, também trazia um conjunto de ações para a integração dos territórios e envolvendo tanto a agricultura familiar, o resgate da cultura e, ao mesmo tempo, as políticas sociais para a inclusão das famílias afrodescendentes. Eu lembro muito bem de toda uma política em que ele nos trazia para os benefícios previdenciários, a importância para que os nossos afrodescendentes pudessem ter acesso a todos os benefícios previdenciários e a necessidade de se montar um grande banco de dados para que o trabalhador afrodescendente, ao se dirigir à Previdência Social, não precisasse mais comprovar a sua condição de negro e nem tampouco a necessidade da comprovação da sua descendência afrodescendente. E foi firmado entre o Ministério da Previdência e a nossa Secretaria Especial um termo de compromisso para que fosse feito um grande cadastro no Brasil de todas essas políticas, e esse processo está em construção. E nós precisamos, nosso senador Paulo Paim, nosso senador Cristóvão Buarque,
ver com mais atenção a construção desse grande cadastro nacional, da concessão do salário maternidade para nossas mulheres afrodescendentes quando ganham as suas crianças, para os trabalhadores que vivem nas comunidades quilombolas, que são afrodescendentes, poder receber os seus benefícios da licença saúde, da licença acidentária, da aposentadoria, da pensão, sem as amarras da burocracia que muitas vezes emperram a concessão desses benefícios. E esse termo de compromisso firmado no início de 2009 dá exatamente esse processo. Para que possamos superar essas dificuldades, sabemos que ainda precisamos avançar muito, mas a determinação do governo federal, do presidente Lula e ratificado pela nossa ministra da Casa Civil na época e hoje a nossa presidenta Dilma, precisamos acompanhar de perto esses temas e deixaria nosso senador Paulo Paim como uma das demandas a realização de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, onde Vossa Excelência preside, para que nós pudéssemos refletir um pouco sobre esses temas, como se encontram e o que necessita de suporte para que o Estado Nacional possa tornar realidade os compromissos assumidos. Quero aqui lembrar que quando lançamos o programa Luz para Todos, as comunidades que tinham menos acesso à iluminação pública eram exatamente os quilombolas, as nações afrodescendentes, porque viviam em regiões mais distantes, isoladas e com pouquíssimas políticas públicas voltadas para isso. E hoje, a nossa política Luz para Todos está universalizando, seja os povos quilombolas, os povos indígenas, as pequenas propriedades, as casas isoladas, e esse programa agora, precisamos dar mais um passo com o programa Água para Todos. Nesse levantamento que o governo federal está fazendo sobre a necessidade de levar água de qualidade para as populações mais distantes, de novo, as comunidades quilombolas, aquelas que mais necessitam. Estamos elaborando o programa Água para Todos, parte dela já está em vigor e precisávamos ter um olhar mais direcionado para essas comunidades. Lá na nossa região, na região Nordeste, no nosso estado, o estado do Ceará, as nações quilombolas, os povos quilombolas, são exatamente aquelas que ficam menos assistidos pela questão do abastecimento de água e nessa grande seca que assola novamente a região Nordeste, nós precisamos ter um olhar todo especial para esse segmento. Sabemos da importância da criação do ProUni e das cotas para nós diferenciadas, as chamadas cotas positivas, em que, num primeiro momento, foi levado aqui no Congresso Nacional com uma série de resistências, tivemos um partido político indo ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa postura em que o governo federal, juntamente com o apoio da ampla maioria do Congresso Nacional, tinha aprovado, eles diziam que era inconstitucional. Felizmente, por ampla maioria, o Supremo Tribunal Federal, acompanhando o pensamento da sociedade brasileira, declara constitucional, e isso em que o nosso senador Cristóvão Buarque aqui dizia: precisamos levar para as universidades a cor da família brasileira, ali está assegurado, mas precisamos também ter um outro olhar no mundo da profissionalização. Criamos o programa para a qualificação da mão de obra, para que todos os trabalhadores possam ter acesso ao emprego de melhor qualidade, e ali nós precisamos ter um olhar todo diferenciado para que nossos irmãos afrodescendentes possam ser cada vez mais contemplados com a nossa política de formação de mão de obra técnica e, ao mesmo tempo, a sua qualificação e a sua capacitação para chegar à universidade, como todos nós desejamos. E, por isso, o ProUni foi essa porta primeira, mas precisamos cada vez mais estar olhando para nossos institutos federais de tecnologia e educação, como também no mundo do trabalho, o que isso representa. Lá no nosso estado, o estado do Ceará, em 2010, quando o presidente
Para concluir, senhor presidente, quando o presidente Lula sancionava o Estatuto da Igualdade Racial, ao mesmo tempo era criado a nossa Unilab, uma excelente universidade que está já em funcionamento, mas nós precisávamos, nosso senador Paulo Paim, ter uma delegação de visita àquela universidade. Já fizemos muita coisa, mas é importante que a gente acelere o processo para que possamos chegar aos 4.000 alunos, que é o nosso objetivo, e que grande parte ali são dos nossos irmãos africanos, cumprindo o compromisso que o presidente Lula teve em 2003 ao visitar os nossos irmãos africanos. Aquela universidade já está em pleno funcionamento, mas ainda temos alguns problemas a resolver e seria importante que nós tivéssemos uma delegação de senadores e senadoras, de deputados e deputadas, fazendo uma visita à nossa Unilab lá em Redenção, a primeira cidade do Brasil que libertou nossos escravos, para que possamos incluir no orçamento da União os recursos que porventura for necessário para que possamos encurtar o prazo e ao mesmo tempo oferecer um ensino público, gratuito e de qualidade como ali pretendemos. E por fim, senhor presidente, nosso senador Cristóvão Buarque, eu acredito que nós deveríamos ter um esforço fundamental para que a proposta de emenda constitucional que combate o trabalho escravo, que desapropria as propriedades, uma ação de liderança e de todos os 81 senadores e senadoras, para que possamos aprovar no menor tempo possível essa proposta, que já está há 12 anos no Congresso Nacional, está muito madura para que possamos aprová-la. Por isso, quero aqui, ao completar 124 anos da história da nossa libertação dos escravos, dizer que ainda temos muito por fazer. Ao lado disso, não podemos esquecer que o trabalho doméstico é basicamente feito por mulheres da pele parda, como a gente sempre chama, de negros, de descendentes de negros, de afrodescendentes. E são mais de 7 milhões de mulheres que trabalham dentro dos lares da classe média brasileira e que mais de 5 milhões delas não têm carteira assinada. Portanto, nós precisamos também, senhor presidente, trazer para a agenda esse debate dos afrodescendentes, sem esquecer o mundo do trabalho, que muitas vezes a nossa classe média não tem esse olhar. Por isso, eu quero aqui, em nome do governo brasileiro, particularmente da nossa presidenta Dilma, dizer de que ela tem um olhar todo diferenciado para esse setor. Exatamente por isso, nós temos tido uma série de avanços, mas ainda precisamos consolidar um conjunto de legislação e de mudança cultural, para que efetivamente no dia de amanhã possamos dizer, independentemente da cor, todos têm as mesmas oportunidades. Concluir, senhor presidente. Portanto, para que todos possam ter as mesmas oportunidades nesse país, que é a 6ª potência econômica do planeta, mas ainda tem muita desigualdade a superar. Muito obrigado.